Bom dia, queridos irmãos e amigos. Estamos mais uma vez juntos, pela graça de Deus, para esta live onde vamos estar estudando a palavra de Deus mais uma vez juntamente com vocês. É uma alegria poder estar mais uma vez no seu lar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero, como sempre, dar um tempo nessa abertura para que outros estejam se achegando a nós, se conectando para esse tempo de inspiração e adoração ao nosso Deus. Muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Foi bom poder ouvir essa música tão bonita e ela realmente nos traz uma inspiração maravilhosa para fazer acontecer a obra e o reino de Deus. Obrigado pela sua presença conosco. Deus abençoe sua vida, você, irmão, amigo de longe, que assim também possamos viver esta comunhão gostosa, ok? Eu vou orar, pedir a Deus a bênção para esse tempo que vamos passar junto. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome como igreja do Senhor, juntamente com teu povo reunido através desta live, ó Deus, onde temos a oportunidade de ser igreja, ó Deus, aonde estamos de uma forma tão especial. Todo louvor, toda glória seja dado a ti, por tudo que o Senhor tem providenciado para que isto aconteça. Deus continua a falar aos nossos corações nesta manhã e que possamos aprender um pouco mais da sua palavra para a edificação das nossas vidas e também a glorificação do teu santo nome. Assista-nos, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero deixar com você o Salmo de número 53 nesta manhã, como uma leitura devocional e uma reflexão posterior no seu coração, no momento do assócio com Deus. O Salmo de número 53 diz:
Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam táveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o seu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhe, estão tomados de pavor quando não existe motivo para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram vocês. Vocês os humilhou porque Deus os rejeitou. Se Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel regozijará. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e aplicando a sua palavra que é fiel, que é verdadeira, sua palavra que é forte aos nossos corações em sua vida. Amém? Queridos, tem sido bom vermos como as coisas estão acontecendo. Deus está no controle da história e entramos para mês de junho, né? Junho chegou e com certeza começamos a ter algumas expectativas sobre os novos direcionamentos a respeito dessa questão da pandemia, os retornos, e de modo que precisamos ter segurança, ter tranquilidade e estarmos aguardando com paciência esse retorno. Sim, estamos com expectativa sobre tudo isto, mas não vamos nos precipitar. Melhor e mais importante é a nossa segurança, é a nossa tranquilidade de fazer um retorno adequado, um momento adequado, onde não há problemas e dificuldades para ninguém, ok? Dentro desse sentimento da nossa agenda, queria pedir que você estivesse atento às leituras da Palavra de Deus que estamos fazendo, né? Estamos no capítulo 7 hoje, do livro de Atos. Que Deus abençoe a sua vida e possa estar sendo edificados com isso, tá? Os demais encontros nós estamos tendo, queremos enfatizar o encontro de quarta-feira. Faz um esforço, amado, você que talvez não conseguiu entrar, você entende? Faz um esforço, é muito simples, tá? Assim que você receber o link para entrar, é só ir no seu WhatsApp e entrar, apertar no link e você vai ser direcionado tranquilo. Foi um bom tempo, quarta-feira passada, pudemos viver um tempo e eu quero ver mais outros irmãos se envolvendo. Faz um esforço para estar conosco, amém? É muito, muito edificante, é a igreja reunida, é a igreja podendo fazer algo e nós, inclusive, nos olhando, né? Nos vendo ricamente, tá? Esse será, então, o nosso tempo que estamos desenvolvendo. Continuaremos, vamos continuar orando ao Senhor, pedindo bênção sobre todos nós, um pelos outros, pela nossa nação. Enfim, há muito que orar, há muito que estar fazendo. Vamos viver esta unidade de uma forma bem especial, sendo igreja aonde nós estivermos, tá? São essas as informações. Mais uma vez, sou grato a Deus pela vida de todos quantos têm sintonizado essa nossa live e que sejamos ricamente abençoados. Que Deus continue a falar aos nossos corações. Eu quero orar neste momento, pedir a direção de Deus para o estudo que eu quero deixar com os irmãos nesta manhã. Amém? Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença para pedir a Tua graça e a Tua misericórdia, para que sejamos esclarecidos e entendidos sobre aquilo que o Senhor quer falar sobre a Tua palavra, direcionando, instruindo o Teu povo, ó Deus, no momento tão necessário, tão oportuno como estamos vivendo nesse tempo. Eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos,
A palavra que Deus tem para nós hoje, ela está dentro de um contexto novo de visão que eu quero trazer para este mês. E Deus tem falado ao meu coração, eu tenho buscado de todas as formas buscar algo que venha atender as ansiedades dos nossos corações para este momento. Com certeza há muito que se falar, há muito que se direcionar ao povo de Deus. Muitas coisas estão por vir, muitas coisas estão acontecendo e estamos na expectativa de um novo tempo, de um momento novo, de um novo. E isto sempre nos incomoda, nos sensibiliza. Amém? Nós estamos vivendo um momento bastante diferente, né? Um mundo muito assim, com grandes expectativas. Uma das influências que opera, uma das influências que age neste momento e já vem há algum tempinho, é as ações do relativismo. A sociedade, as organizações, os sistemas, muitas vezes a fé, né, ela tem sido canalizada para esse sentimento relativista. O que inclusive traz, acredito que tem sido um desastre inclusive dentro do contexto da igreja. O relativismo ele faz com que as pessoas acreditem muito mais naquilo que não é tão seguro, não é tão confiável de fato, né? E pensar no verdadeiro, pensar no autêntico, tornou-se inclusive um desafio para muitas pessoas. Portanto, a mentira ela se tornou muito mais popular do que a verdade, tá? Creio ser importante trabalharmos esses assuntos como este, para os dias de hoje, refletir a respeito de algo que no nosso dia a dia tem confrontado com pessoas, com sentimentos desta natureza, né? Mas precisamos viver e buscar essa confrontação, com certeza dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Os estudos que eu quero trazer nessa semana e possivelmente durante este mês, e fazendo algumas abordagens, elas estão dentro de uma ideia central que eu quero trabalhar, que é atos e atitudes. Atos e atitudes. É uma reflexão, na verdade, sobre a nossa fé e prática cristã para os dias de hoje. E estou baseando, eu vou estar focado dentro do livro de Atos para que tenhamos nos Atos dos Apóstolos, portanto, retirar lições preciosas, né, cujas atitudes dos Atos dos Apóstolos cooperaram ou muitas vezes trouxeram lições bem preciosas ao nosso coração. Talvez você já tenha ouvido a expressão em algum momento da sua vida, uma expressão como a mentira tem perna curta, mas corre que é uma beleza. Talvez você já ouviu essa expressão, né? Nós, na vida, as pessoas e, em geral, vidas que estão envolvidas dentro desse sentimento, fazemos muito mais esforços para despreendemos muito mais energia para mentir do que, na verdade, para falar a verdade, de fato. É interessante como que esse desgaste, né, ele é muito natural nas atitudes e dentro desta atitude do coração do homem, né? Creio ser uma atitude que muitos de nós, se não todos já em algum momento, em alguma situação, já estivemos envolvidos. Por que mentimos?
Essa é uma questão, inclusive, da ética, né? Uma questão que a ética trabalha, as éticas humanas, elas trabalham para tentar responder, que interessa, inclusive, várias correntes, né? De pensamentos sobre isso. Por exemplo, eu fiz uma lista sobre, por exemplo, a psicologia, ela explica a mentira pelo mecanismo de defesa, né? Então as pessoas mentem para se defender de alguma circunstância, de alguma atitude. A sociologia, ela explica a mentira pela busca do poder, né? A sociologia. Então as pessoas, elas fazem de tudo, né? Vendem a sua mãe ou qualquer coisa nesse sentido pelo poder, né? E faz as coisas mais mirabolantes possíveis para obter o poder. E mentem descaradamente assim para o poder. A filosofia, ela explica a mentira pela imperfeição humana, a filosofia. Então ela se conversa no sentido de trazer essa visão do homem, a sua imperfeição, de todos os seus limites e tudo mais. Também nós temos a religião que explica a mentira pela compulsão ao pecado. Compulsão ao pecado. As explicações que essas escolas, que essas correntes falam, explicam, tentam trazer para a gente, entretanto, essas correntes, elas abordam quase que aquilo que elas abordam não justificam, na verdade, né, a mentira ou desculpam o mentiroso. Essa é uma grande realidade. Portanto, mentir é pecado. Mentir é pecado, né? Por mais que todas essas correntes tentam apresentar estas abordagens, nós sabemos e queremos que, segundo a religião, e aquilo que nós queremos trabalhar, e aquilo que estamos e acreditamos dentro do contexto religioso, e a palavra de Deus é muito segura e firme nisto, ela mostra que ela explica a mentira, né? Como com a compulsão ao pecado, né? E que mentir de fato é pecado. Por isso, queridos, eu quero junto com vocês fazer essa reflexão, tá bem? Dentro da corrente e dos pensamentos religiosos, é óbvio, né? Não seria diferente. Inclusive, com certeza, embasado na palavra de Deus, né? Ela é a nossa regra de pensamentos, de fé, de direcionamento, né? Para a nossa vida, nossas relações com Deus. Eu, como falei, vou estar usando o livro de Atos como referência, texto básico, para trazer aos irmãos alguns pensamentos dentro dessa ótica e dentro desta visão global de ideias que eu vou trabalhar, atos e atitudes. Eu vou estar usando bem o livro de Atos como livro de referência. A passagem bíblica muito interessante que você conhece está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, o versículo de 1 a 11. Eu quero, então, pensar sobre essa questão mentira ou fake news, né? Dentro desta abordagem, essa reflexão é sobre a importância, né, da nossa vida cristã dentro de uma dessas áreas específicas da vida. O texto nos diz o seguinte: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a fazer
tal coisa. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que apontou. Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela. Sim, foi isso mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés deles. Então, os moços entraram e encontraram-na morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Mentiras, né? Hoje se tem usado muito essa expressão em inglês, né? Para divulgar notícias sem bases, sem alguma procedência, notícias que não são tão seguras, a tal chamada e muito conhecida hoje dentro do linguajar de todo mundo, as fake news, né? Essa tem sido uma expressão para, eu acredito, para mascarar, inclusive, uma atitude que nada mais, nada menos é uma mentira. É uma mentira, né? Então, bem bolada, né? Bem bolada dentro de um contexto, dentro de uma outra, de um outro idioma, que muitas vezes passa despercebido a nós ou a muitas pessoas a maledicência, né? O mal que está dentro desse conceito, né? Fake news, né? Notícias falsas, né? Ou falsas notícias. Isto nada mais, nada menos para a nossa tradução, mentira. Mentira, meus irmãos, que realmente tem trazido um prejuízo, um problema, consequências grandes e desagradáveis no contexto das vidas. Uma tese que o diabo ele não é tão feio como se pinta e o inferno, né, não é tão ruim como se pensa. Essa mentira tem levado o coração das pessoas a viver ou a não entender ou aceitar a palavra de Deus na sua íntegra, na sua verdade profunda, na sua verdade, na essência total da sua verdade, como palavra de Deus que não muda e que não troca e que não tem variação nenhuma, né? E nessa onda, muitas pessoas, meus irmãos, têm vivido então um cristianismo de mentira, né? Um cristianismo de mentira e fazendo mentira e mentindo em algumas situações, até muitas vezes uma mentirinha de nada, né? Não sei o quê, e vamos levando assim, como que isso, sem avaliar que isto é um instrumento maléfico, um instrumento que Satanás tem usado, né? O diabo tem forjado para atrair ou desvirtuar, na verdade, as pessoas do centro da verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, inclusive. O que é mentir? O que é mentir, segundo os nossos dicionários, é afirmar que ser verdadeiro aquilo que se sabe que não é, aquilo que é falso. Né? Interessante esta colocação. É afirmar ser verdadeiro aquilo que se sabe ser falso. Né? Então, isso é mentira. Não corresponder àquilo que se espera. Né? Então, isso acaba sendo uma mentira. Né? Se tem uma expectativa e, na verdade, não é. Se prega, se ensina, se induz uma expectativa e, na verdade, não é.
faltar com alguma coisa, errar, falhar, né, sobre alguns aspectos, deixar de ser legítimo ou verdadeiro sobre algumas questões. Isto é mentir e na prática todos nós sabemos o que isto venha a ser. Eu queria fazer uma pergunta que eu queria que você, lógico que só você vai poder responder no seu momento, tenta gravar, tenta fazer alguma coisa que você poderia responder isso no momento. Dentro desse conceito de mentira, fake news, uma questão que tem se levantado nos últimos tempos estaria eu cometendo o pecado da mentira ao divulgar um fake news? Vê como que a palavra, né, ela usa ela dá pra gente uma outra perspectiva de verdade, de mentira, né? Então, no fim, as coisas é tudo a mesma coisa, né? Mas a pergunta estaria eu cometendo o pecado da mentira ao divulgar um fake news? Uma segunda questão que eu quero também deixar com você justifica a expressão não menti, apenas omiti a verdade. Justifica a expressão não menti, apenas omiti a verdade. Com certeza nós iríamos juntos, se pudéssemos presencialmente questionar, tratar essas questões, poderíamos ter uma boa e agradável discussão para uma análise muito gostosa e chegarmos a um consenso agradável. Mas eu sei que você pode refletir nisto, e o que eu quero dentro desta visão, dentro desse sentimento, também pensar com você. Quero trazer à luz da Palavra de Deus o que o nosso texto básico responderia sobre isto, né? Sobre essas questões que eu tenho levantado. Então, é à luz da Palavra de Deus, né? Porque se eu trouxer dentro daquilo que o relativismo ou os meus sentimentos e a minha necessidade de fazer assim, então a coisa vai por outro caminho, né? O texto, então, ele nos mostra claramente, eu quero ser bastante já específico, o texto ele nos mostra que a mentira ela tem a sua consequência natural, porque ela não tem argumento, né? Esta é a grande verdade, que a essência quando nós estamos lendo esse texto da Palavra de Deus, né? Ela não tem argumento. Quando Pedro pergunta para Ananias, quando Pedro pergunta para a esposa, não havia um argumento lógico, real, mas foi alguma coisa bem trabalhada, bem forjada, bem arquitetada para que então viessem justificar, né, a situação que eles fizeram. Interessante que esse ato, né, da mentira, dessa busca, eles maquinaram algo que partiram de uma forma do exterior, né? Eu quero dizer que eles forjaram algo dentro de um contexto das realidades naturais, né? Eles tinham um terreno, eles venderam um terreno, eles tinham direito sobre aquele dinheiro, eles sabiam de uma obrigação espiritual que eles tinham com o reino de Deus, mas quando eles maquinam, eles fazem uma estratégia para burlar alguns caminhos naturais sobre o procedimento com aquela venda, com o dinheiro adquirido naquela venda. Então foi algo que partiu, não veio algo do coração natural, daquilo que eles sabiam que era, o que se deveria fazer de fato, né? Então ela parte de fora para dentro, esse sentimento humano. É interessante que Tiago, quando ele aborda essa questão, ele trata um pouco essa questão para nós, o escritor Tiago, quando ele fala algo muito especial sobre isso, no versículos 14 e 15 do primeiro capítulo. Ele diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo
tendo concebido, vê que é externo, né? Concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, né? Gera a morte. Percebe que é todo um processo exteriorizado, ela vem daquilo que se vê, daquilo que se olha. O contexto de Tiago mostra de fato que são essas tentações externas, naturais aos nossos olhos, que nos levam a esses impulsos, né? Ao contrário da verdade, que fui quando a verdade sobre tudo isto é que a verdade, né, a verdade, o contrário da mentira, ela nasce de dentro do coração. Ela nasce do interior, do nosso interior espiritual. E quando se fala a verdade, ela é incontestável. Ela é incontestável, de modo que não há esforço, não precisa nenhum esforço para justificar a verdade ou para dizer a verdade para as pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, né? De modo que Deus quer que assim nós vivamos. E o próprio texto de Tiago fala que a verdade, ela sai espontaneamente de dentro, no versículo 18, ela sai espontaneamente de dentro do nosso coração. Foi trágico, e está bem claro no nosso texto, né? E é trágico, né? A consequência da mentira. Em muitas esferas da vida, esta atitude traz prejuízo, né? Na esfera social, nós temos visto que grandes mentiras têm destruído situações, nações e crises e cidades e tudo mais. Nós temos visto também que na esfera organizacional, tipo a família, né? Tipo igreja, amigos, ela tem trazido prejuízos terríveis, né? E muito mais não seria diferente, ela traz também na nossa relação com Deus. A mentira traz e tem consequências drásticas, né? É trágico, como vimos aqui na narrativa do capítulo 5 de Atos, na vida deste casal. Vê que foi na esfera familiar, trouxe um prejuízo muito terrível dentro dessa família. Dois sentimentos, queridos, fortes estão dentro deste contexto que eu acabei de ler, né? Dois sentimentos estão bem evidentes que eu quero também frisar e deixar como instrução aos nossos corações dentro dessa visão sobre atitudes, sobre atos e especificamente a mentira, né? O versículo 4, na parte C, diz então, ele não pertencia, deixa eu ler o versículo todo, ele não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava com seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Né? Então Pedro faz esse questionamento para ele. Então ele conclui dizendo, olha, você não mentiu aos mas sim a Deus. O versículo 9 dá a mesma ideia, diz quando ele se refere, quando ele está tratando essa situação com a mulher de Ananias, né? Porque se vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. Veja, estão aí à porta, as pessoas que foram sepultar o seu marido também vão levar você. Então, consequências drásticas, se entende de um acordo, né? Ali. Então, esse sentimento que eu quero trazer, esses dois sentimentos, meus irmãos, são bastante fortes. A mentira, ela fere o caráter de Deus. Né? A mentira, ela atenta contra o Espírito Santo de Deus, essa essência, né? Macula, inclusive, a imagem de Deus e tenta o Espírito Santo. Foi atitudes tão consequentes, né? Como eu falei, partiu do exterior, partiu de fora da humanidade, de um conceito humano, né? Talvez até lógico para aquela família, mas eles pensaram em fazer assim. E ver que isto, a gravidade disto. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é verdade. Então,
o ato decorrente da atitude desta família tem como resultado e instrução e orientação para nós que a mentira ela tem consequências terríveis e desagrada o coração de Deus, fere a santidade de Deus, macula a imagem de Deus. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado. Uma outra questão que eu quero deixar aqui como ensino dentro desse texto é que a mentira ela tem sua origem em Satanás. A mentira tem sua origem em Satanás. Portanto, nisto ela é perniciosa em si mesma. O diabo, ele é o pai da mentira, segundo João 8,44. A palavra de Deus diz que vocês pertencem, numa situação, Jesus falando aos fariseus, falando aos escribas e tudo mais, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, né? Não há verdade nele. Então, aí partimos da ideia de que Satanás ele tem na sua essência a mentira. Quando ele mente, fala a sua própria língua, daquilo que ele é, né? Pois é mentiroso e pai da mentira. Olha, então, partindo desse princípio, nós vemos que a mentira ela tem um agravante muito terrível no que diz respeito a qualquer prática nossa, dentro do contexto das nossas vidas espirituais. Provérbios, no capítulo 19, versículo 9, ele diz que a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentira perecerá. Está evidente dentro desse texto aqui que nós temos. Mentira, desgraças, conflitos, crises, vamos dizer, tragédias, tantas coisas terríveis vêm e estão em consequência desse ato, e, aliás, dessa atitude, né, que gera esses atos tão terríveis na vida das pessoas. Qual o antídoto, né, contra a mentira? Qual a resposta para a mentira? Com certeza é o Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele já disse em muitos momentos, e a palavra de Deus autentica isso, né? Porque Jesus, ele é a própria personificação da verdade, né? Ele é a verdade. Ele, na sua essência, traz consigo esta verdade, essa situação, esse sentimento. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Verdade que ele é mesmo quando ele declara, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Essa verdade é o conhecimento dele, é o conhecimento da sua palavra, que é realmente essência. A palavra que ele fala é verdade, né? Então, ele diz em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, buscar, meus irmãos, Jesus traz-nos o sentimento realmente de lutarmos e de avaliarmos o perigo que a mentira para os últimos tempos e nos últimos tempos tem, aliás, em quase toda a vida humana, tem sido... tem trazido desgraças e conflitos na vida humana. Caminhando para a minha conclusão, eu digo que a cura para essa terrível atitude que tem trazido muitas desgraças no mundo, nas mais diversas áreas da vida, como eu tenho dito, é ter Jesus, a essência da verdade em seu coração, em sua vida. Quando nós nos alimentamos de toda a presença, de toda a essência da palavra, da verdade, na oração, nas relações espirituais com os irmãos, de forma agradável, nós estamos proclamando a verdade, nós estamos expressando a verdade que está em nós, a verdade que é Jesus Cristo em nós, né? Jesus, a essência da verdade, como referência para qualquer decisão e ações nas nossas vidas. Isso, meus irmãos, fará
algo brilhante, algo agradável na nossa vida, nas nossas relações. Eu quero então concluir dizendo que a palavra de Deus nos exorta a atitudes importantes diante deste ato perigoso que é a mentira. A palavra de Deus, ela nos exorta a termos atitudes importantes diante de atos perigosos que a mentira tem produzido muitas vezes nas nossas vidas. As exortações, estas que quero trazer, ela nos traz esperança, certeza de que nele nós podemos viver uma realidade nova, uma vida de paz, de tranquilidade. Nós podemos encarar naturalmente nossas relações pessoais uns com os outros e com Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, fica essas exortações, portanto. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Provérbios, no capítulo 12, versículo 22, diz que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E por fim, Apocalipse capítulo 22, é uma exortação bastante futura, profética, em que a mentira traz uma drástica consequência. Ficarão de fora os cães, o que praticam a feitiçaria, a imoralidade sexuais, assassinos e idólatras. E friso aqui, e todos que amam e praticam a mentira. Essas são exortações profundas da palavra de Deus, com certeza tem tantas outras. Mas que esse tema, meus irmãos, abra os nossos corações e o nosso entendimento a fazer o que é certo. Buscar a verdade enquanto se pode achar, né? Que Deus nos abençoe a sermos verdadeiros, a falar a verdade nesse momento em que precisamos de muito mais esperança, de muito mais verdades nessa pandemia, as expectativas da vida, as soluções rápidas que precisamos para este momento tão difícil, nós precisamos. Então, quero realmente falar ao seu coração, que Deus abençoe realmente sua vida, a falar a verdade, a viver a verdade que é Cristo, o Senhor Jesus Cristo, e abandone a mentira. Vamos falar de Jesus, a verdade e a vida. Amém. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Atos e atitudes. Uma reflexão sobre a prática da vida cristã, né? Ações e práticas da vida cristã. Que este momento, esta palavra alcance os nossos corações a ponderar sobre uma questão tão preocupante e para a vida nossa de cada dia. Eu quero orar por você, para que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nossos irmãos, muitos pedidos de oração temos recebido, temos ouvido, clamado, né? Vamos orar pela nossa nação, enfim. Pai de amor, em nome de Jesus, toda a glória, toda a honra seja dado a Ti. Eu te oro no nome santo de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e falado aos nossos corações até o presente momento. Ó Deus, aplique a sua boa palavra em nossos corações e que reconsideremos, ó Deus, a verdade e nela sejamos santificados, para que não venhamos pecar contra Ti e nem contra o nosso próximo. Deus amado, perdoa-nos naquilo que temos errados acerca desse sentimento ou dessa atitude. E nos habilite, Senhor Jesus, para Te servir em abundância. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e de todos os amigos que estão em sintonia conosco nessa manhã. Que assim, ó Deus, sejam abençoados pelo Senhor, com curas, com provisões, com Tua graça, com alegria, com suprimentos necessários para a sua vida. Os abençoe, ó Deus, em cada momento, que haja esperança, alegria em cada momento da sua vida, vivendo mesmo esse tempo de distanciamento que estamos vivendo. Somos corpo no mesmo Espírito e Espírito da verdade. Deus continue abençoando nossa nação e que a nossa nação seja cuidada, amparada de todo o mal que há de vir, Senhor, e nós sejamos guardados e protegidos por Ti. Eu abençoo o Teu povo, orando em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus abençoe a sua vida. Até mais tarde e que nós tenhamos um tempo agradável de culto, tá bem? Mais tarde, quando nós estaremos retornando às 18h30. Foi bom estar com você nesta manhã. Bom almoço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? De que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande interminável guerra?